ela vai depender da massa m de um planeta, da massa m do outro planeta e da distância entre os centros de massa, ou seja, o meiozinho desse planeta e o meiozinho desse planeta. Aqui a gente vai ter a distância d entre os centros de massa, né? Então, a lei gravitacional de Newton diz exatamente que a força de atração que a gente vai ter aqui, ou seja, a força F que você tem aqui, ela vai ser a mesma força F' que a gente tem aqui, né? Elas vão ter o mesmo valor. Eu só coloquei o linha para mostrar que eles têm sentidos opostos, né? Então, assim, essa força ela passa por essa reta que une, né, os dois centros de massa, e é uma força de atração. Essa força, ela é proporcional, isso aqui é o símbolo de proporcional, é tipo quase fosse uma pinçazinha, né? Tá esquisito, mas tá bom, né? Ao produto dessas massas inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então essa é a estrutura que a fórmula tem. Só que a gente não vai usar isso, a gente não vai usar o proporcional, então a gente tira o proporcional e a gente coloca o igual. Só que quando a gente coloca o igual, entra a constante, que é uma constante g. Então fica gmm d quadrado. Essa é a fórmula da atração gravitacional entre dois corpos quaisquer, né? E aí, o que a gente vai ter então? Quem é esse F? Esse nosso F, ele é a força, né? Esse nosso F, ele é o valor da força, cuja unidade vai ser o Newton, né? Aqui eu tenho as duas massas. Essas duas massas, elas vão ser usadas com a unidade do Sistema Internacional quilograma. A distância tem que ser usada também com o Sistema Internacional, que é o metro, né? E o valor do G, né? O G é uma constante gravitacional que foi encontrada não por Newton, né? Mas foi calculada por Henry Cavendish, né? Esse G ele tem um valor de 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton por metro, Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. E aí você vê que as unidades aqui, né, são as unidades compatíveis daqui, né? Então, o Newton, porque esse cara está aqui, o metro, porque a distância vai para lá e vai ficar ao quadrado, e o quilograma vai descer. Legal? Então, assim, a estrutura da fórmula é essa, né? E assim, os exercícios não costumam ser só de fazer só de usar isso aqui, né? A gente vai pegar isso aqui e vai fazer alguma coisa com isso, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar assim, poxa, qual é a atração gravitacional entre dois corpos quaisquer, né, separados por uma certa distância? Então vamos fazer aqui uma continha, né? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui uma massa de 1.000 quilogramas, 10 a terceira quilogramas, separado de outra massa de 1.000 quilogramas, ou seja, 1 tonelada e 1 tonelada. E eles estão separados por uma distância que vale 1 metro. Legal? Qual vai ser o módulo da força gravitacional entre eles? Ou seja, quanto vai valer o módulo dessa força F aqui, né? Aqui eu não estou colocando a parte vetorial, estou chamando só de FF, como se eu quisesse o módulo dela, só o valor dela. Elas são iguais, né? Esse cara vai ser igual aqui. Quanto dá essa força de atração gravitacional? Essa força de atração gravitacional, ela vai ser exatamente Gzão, Mzão, Mzinho, D quadrado. Então a gente vai substituir os valores pelo que a gente tem aqui. Então essa força F vai ser o valor do G, né, que ele é 6 vezes 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes uma massa, 10 a terceira, vezes a outra massa, 10 a terceira, dividido lá por 1 ao quadrado. Isso vai me dar, então, uma força que vale 6,67. Agora eu multiplico, né? Potência de mesma base, a gente mantém a base e juntos os expoentes. Então, 10 a menos 11, com aqui vai dar 10 a mais 6, né? Então, isso vai dar 10 a menos 5 newtons. Ou seja, isso aqui quer dizer que a força é de 0,0000
667 newtons, né? Isso é para dizer o quê? Isso é para ilustrar, né? Isso é para ilustrar que a força de atração gravitacional, né, mesmo entre duas massas, né, muita massa, uma tonelada, ela é um valor muito pequeno. É por isso que a atração gravitacional ela não provoca, não tem uma influência muito grande no nosso mundo. As nossas, quer dizer, lógico que tem, né? Mas assim, o seu peso, né, é muito maior do que esse valor. Então a atração gravitacional que você sente pelas coisas ao seu redor, elas não são significativas, legal? Então a primeira coisa é a seguinte, né? Imagina que aqui está o Sol, né? A gente tem aqui o Sol, belezinha? Então aqui está o Sol, né? Imagina que a gente tem aqui, por exemplo, um planeta qualquer, que no caso vai ser a Terra, né? Então a Terra está aqui. E a Terra, ela tem, né, essa força de atração gravitacional, assim como o Sol também tem aqui com o mesmo módulo, legal? Vamos pegar aqui e olhar para a Terra. A Terra ela faz um movimento, né, que é uma elipse em torno do Sol, mas é praticamente circular. Então a gente, com uma boa aproximação, pode dizer que essa força gravitacional, né, né, ela faz o papel de força centrípeta. Essa força é a força centrípeta. Só que vamos pegar essa força gravitacional e escrever, né, em relação à massa do Sol, que eu vou chamar de mzão, a massa aqui da Terra, que eu vou chamar de mzinho, legal? E eu vou chamar a distância entre os dois, ou seja, a distância daqui até aqui, é exatamente, né, o raio da órbita, tudo bem? Então, o que eu vou ter? Força gravitacional, fórmula da força, G, mzão, mzinho, d quadrado, beleza? Força centrípeta, m, velocidade ao quadrado, sobre r, legal? Então, daqui, olha aqui só, esse d é o nosso r. Então, eu vou reescrever isso aqui trocando o d pelo r, né? Para a gente poder ver aqui, ó. Constante gravitacional, massa do Sol, massa do planetinha que seria a Terra, raio ao quadrado, é igual a massa da Terra, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Então, assim, eu tenho a massa aparecendo dos dois lados, eu tenho um raio que pode sumir com o quadrado. E a gente tem, então, ó, que Gm sobre R é V ao quadrado. Se você jogar esse cara para lá, tirando a raiz, você vai ter V igual a raiz de Gm sobre R. Isso aqui, né, é a chamada velocidade orbital. Ou seja, essa é a velocidade que você tem que ter, né, para dar a volta na Terra. Naquele modelo, né? Quando o Newton pensou, ele pensou assim, se a Terra está aqui, né, se eu tiver uma montanha muito alta e eu der um tiro aqui com um canhão, né, se o tiro vai, né, fazer uma parábola, a bala vai fazer isso, pá, vai cair aqui. Se eu atirar com a velocidade maior, pá, vai cair aqui. Com a velocidade maior, vai cair aqui. Ou seja, quanto maior a velocidade, mais longe esse cara ia cair. Vai chegar uma hora que você vai dar um tiro com tanta velocidade, né? Ou seja, essa velocidade vai ser tão alta que quando ele começar a cair, ele acompanha a curvatura da Terra e vai ficar aqui para sempre. Isso é colocar em órbita. Essa velocidade é a velocidade orbital, exatamente esse valor, né? Legal? Então, assim, a primeira conclusão que a gente tira é o cálculo da velocidade orbital, né? A velocidade mínima que você tem que ter para dar a volta em torno lá no caso aí do Sol, mas em torno de qualquer, né, de qualquer planeta, né, ou qualquer astro. Legal? Então isso é a velocidade orbital. E daqui, né, desse pedaço aqui, a gente também continua para outra coisa. Olha que legal. Vamos pegar aqui e vamos ver o seguinte, ó. Eu posso escrever G, M sobre R, e no lugar da velocidade, eu vou aplicar lá o ΔS sobre ΔT, né? Então eu vou ter ΔS sobre ΔT ao quadrado, legal? Só que repare, né? Eu vou pegar aqui o G, o M e o R. E o ΔS? ΔS de quem dá uma volta completa é o comprimento da circunferência, que é 2πr. E o nome do tempo dado para dar uma volta completa, período. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, olha o que eu vou ter. G, M sobre R é igual a 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado, R ao quadrado, dividido
pelo período ao quadrado. Vamos multiplicar cruzado isso aqui. Então vai ficar assim, ó. T ao quadrado gm é igual a 4π ao quadrado. R ao quadrado vezes R vai dar R ao cubo. Então é 4π ao quadrado R ao cubo. Se a gente ajeitar isso, ó, T ao quadrado é 4π quadrado sobre gm R ao cubo. Se você anotar, 4π quadrado, g e m são todos constantes. 4 é uma constante, π é uma constante, g é uma constante e a massa lá do seu astro vai ser uma constante. Então isso vai ser uma constante. Então vou poder dizer, ó, que T2 é igual a K R3. E o que é isso aqui? Isso aqui é exatamente a lei dos períodos, né, do Kepler. Lei dos períodos de Kepler. Ou seja, a gente consegue deduzir lá da gravitação de Newton, né, a lei dos períodos de Kepler, legal? Uma outra coisa que a gente consegue deduzir, né, é isso aqui. Vamos voltar lá para a situação qualquer de um astro, né? Ou seja, o astro está aqui, qualquer astro, né? Eu tenho um objeto aqui que está sendo puxado, né, lá para a superfície desse planeta, né? Então isso aqui vai ser a força gravitacional. Só que essa força gravitacional, ela é também o peso. Isso quer dizer que a minha força gravitacional, né, ela é igual ao peso que você tem. Vou chamar esse cara aqui de massinha M, chamar esse cara de massão M, beleza? A força gravitacional, isso aqui vai ser a distância, né, do centro desse planeta, desse astro, né, até a massa que a gente quer. Né? Então, a força gravitacional tem a estrutura G, mm, d quadrado, né? E o peso tem a estrutura mg. Então, repare, se você cortar a massa pequena que aparece de um lado com a massa pequena que aparece do outro, a gente chega, então, numa relação que é G igual a Gzão, Mzão, d quadrado. Isso aqui é o campo gravitacional que o planeta tem. Ou seja, isso é a atração gravitacional que o planeta provoca nessa posição. Legal? Então, nesse nosso desenho aqui, né? O que a gente vai ter? A gente tem o planeta que vai ter um raiozinho R, né? E o cara que está aqui numa altura H. Então, a gravidade nesse ponto vai ser G, M, R mais H ao quadrado. A gravidade na superfície do planeta, né, nesse ponto aqui, né, ela vai ser apenas G grande, M grande, R quadrado. Né? Então, a gravidade na superfície ela é dada por isso aqui. E a gente encontra, né, muito exercício que só usa essa equaçãozinha aqui. Né? Isso é a aceleração da gravidade, na superfície do planeta. A gravidade na superfície do planeta. Legal? Belezinha? Né?